Olá, boa tarde. Todos os 71 corpos das vítimas do voo da Chapecoense já foram identificados. Dados preliminares da investigação sobre o acidente mostram que o avião estava sem combustível quando caiu. Pelo menos 15 corpos já foram liberados para voltar ao Brasil. Funcionários do Itamaraty e da Embaixada Brasileira na Colômbia trabalham para auxiliar as famílias das vítimas no transporte dos corpos. O velório de 51 das vítimas do acidente acontecerá amanhã na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O presidente Michel Temer confirmou a presença. As investigações do acidente confirmaram que o avião estava sem combustível, em baixa velocidade e em altitude abaixo do mínimo para voo na região, quando colidiu com uma montanha, o que explica o fato de 6 pessoas sobreviverem ao impacto da batida. A análise das caixas pretas, que já foram recolhidas, poderá dar mais informações a respeito do acidente. Essa análise será feita na Inglaterra e pode levar meses. E moradores da região de Heliópolis afirmam que se sentem inseguros e espalharam cartazes pelo bairro alertando sobre o perigo de assaltos. Dados da Secretaria de Segurança Pública comprovam que os registros de roubos diversos e também de roubos a veículos diminuíram entre janeiro a outubro do ano passado, quando comparado ao mesmo período deste ano, aqui na região de Heliópolis, na zona sul da capital. O problema é que os números não traduzem exatamente a sensação nas ruas. Mesmo com 13 novas câmeras instaladas ao redor do céu Heliópolis, quem circula na região reclama. A gente já teve tiroteio, os meus filhos têm um bebê e eu tive que baixar todo mundo. Meu esposo foi assaltado em frente da minha casa. Então, assim, é difícil, é complicado morar aqui. Neste ano, entre janeiro e outubro, foram registrados 207 roubos variados a menos aqui na região, ao contrário do bairro do Sacomã, onde o mesmo crime teve 736 casos no mesmo período de 2015 e subiu para 887 agora neste ano. Tem até ponto de ônibus, onde a população colocou adesivo para alertar sobre o risco de assalto. Que o pessoal fala de roubo de casa, aqui no ponto também, de tarde, aqui no bairro tem muita senhora, então o pessoal fala que eles roubam bolsas, roubam celular, aqui eles falam direto que tem isso. Olha, e apesar da queda no número total de casos de AIDS aqui na capital, a doença cresceu entre os jovens. Ações de conscientização acontecem em diferentes partes da cidade. Aqui no pátio do colégio, no centro, um mutirão oferece 700 testes rápidos de HIV. O resultado sai em aproximadamente 30 minutos. Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo apontam que o número de novos casos de AIDS na capital caiu 31% entre 2006 e 2015. Uma informação alarmante aparece entre os jovens de 20 a 24 anos, que houve um aumento de 98,6%. A vivência e o temor da morte por AIDS passou porque essa geração não conheceu as consequências imediatas da AIDS. Mas existe uma magia também, essa magia de achar que não vai acontecer comigo. Com apenas 20 anos, Matheus descobriu que é soro positivo e não sabe como foi infectado. Ele faz parte de uma ONG que ajuda jovens soropositivos a lidar com a doença. Eu tento lidar com isso da melhor forma possível. Eu sei que a melhor forma de combater o preconceito é a informação, por isso eu falo abertamente sobre o assunto e tento explicar para as pessoas o que é HIV, como é viver com HIV e também trabalhar na parte da prevenção, que é muito importante. Infelizmente as pessoas não sabem ainda o que é o HIV e nós precisamos falar mais sobre isso. Membros do Judiciário são convidados para ir ao Senado falar sobre o projeto de lei que trata da questão do abuso de autoridade. E o juiz Sérgio Moro esteve presente. Ao lado do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, Moro disse que este não é o melhor momento para a aprovação de leis que tratem sobre o abuso de autoridade. Segundo o juiz, a colocação deste tema em pauta pode passar para a sociedade a ideia de que há uma tentativa de coibir a Operação Lava Jato.
Moro também chamou de emendas da meia-noite a desfiguração do projeto com medidas de combate à corrupção que foi aprovado por deputados na Câmara e que prevê que juízes e membros do Ministério Público possam ser condenados por crimes de responsabilidade. Para Moro, é necessário evitar que essa legislação vire um elemento de intimidação. Também participou do evento o presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes. E o STF está julgando neste momento se abre uma ação penal contra Renan Calheiros. Ele é acusado de prestar informações, usar documentos falsos e desviar verbas públicas. A denúncia é de 2007. A suspeita na época era de que um lobista da construtora Mendes Júnior pagava a pensão de uma filha de Renan Calheiros com a jornalista Mônica Veloso. Renan pode virar réu pelos crimes de falsidade e peculato. Por enquanto, 5 ministros votaram a favor de que ele vire réu. O presidente do Senado é alvo de outros 11 inquéritos no STF, em diversos casos, entre eles a Lava Jato e a Zelotes. E falando nas Zelotes, hoje a Polícia Federal deflagrou a 8ª fase da operação. Em São Paulo, a Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva, que obriga a pessoa a prestar depoimento. Os alvos desta nova fase são o Bank Boston, que pertence ao Itaú Unibanco, e escritórios de advocacia e consultoria. Segundo as investigações, o banco é suspeito de envolvimento em um esquema de pagamento de propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O órgão ligado ao Ministério da Fazenda julga recursos de empresas multadas pela Receita Federal. Os investigados podem responder por crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Olha, como estava previsto, tivemos hoje mais um dia de tempo nublado e bem friozinho. A máxima não passou dos 22 graus e vai esfriar mais agora à noite. Vamos ver como fica o tempo nessa sexta-feira? O tempo muda bem em relação a hoje e o ar seco perde força no estado. Com isso, volta a chover no interior, principalmente mais a partir da tarde, e o sol reaparece aqui na faixa leste. Só deve chover ainda no Vale do Paraíba e aqui na Grande São Paulo. As temperaturas sobem em todas as regiões paulistas. Chega a fazer até 33 graus amanhã em Araçatuba, 34 em Votuporanga e na costa do estado, máxima em torno dos 27 graus em Santos e dos 28 em Caraguatatuba. Mas eu já adianto que o tempo vai virar de novo no final de semana, viu? Para essa sexta-feira teremos mínima de 16 de manhãzinha e à tarde máxima em torno dos 26 graus. Aí vem a previsão de temporais. No sábado já pode chover forte com máxima de 27 e as pancadas continuam no domingo com máxima prevista de até 25 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. É o feirão Todas em Uma Chevrolet. As melhores promoções do ano reunidas de uma só vez. Onix a partir de R$ 39.990. Novo Onix 2017 com desconto de R$ 2.000 e taxa zero em 30 vezes. E se você tiver um Chevrolet, ainda tem bônus de R$ 2.000 na troca do seu usado. Até quem você não imagina vai fechar negócio. É neste sábado e domingo na fábrica da GM. Você pode participar do nosso telejornal. Envie por WhatsApp um vídeo de até 1 minutinho com alguma reclamação aí do seu bairro. O Gazap de hoje vem da Zona Norte aqui de São Paulo. Olá, boa tarde. Nossa telespectadora Eliane Lins dos Santos já participou aqui do Gazap no início de novembro, mas até agora o problema não foi resolvido. Continua o buraco que a prefeitura ficou de vir dia 11 resolver e o prazo que eles me deram depois de 3 ligações foi dia 20 de novembro. E até agora o buraco continua alastrando.
Se você também estiver tentando resolver um problema perto da sua casa, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal enquanto você faz a gravação. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então acesse e participe. Em nota, a subprefeitura da freguesia do Ó afirmou que até o fim dessa semana vai fazer uma nova vistoria no local mostrado pela nossa telespectadora. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um ótimo fim de tarde para você.